Grazie professore. Gli chiedo scuse perché non parlerò in Ma italiano lei che parla benissimo sarebbe italiano. troppo Lei povero, parla benissimo insufficiente per um italiano, debate de dottor. ideias, né? Eu vou falar em português, é claro. E eu gostaria de começar dizendo que ouvimos uma reflexão profunda e tingida de uma certa melancolia, né, sobre o rumo da Europa. Isso mi ha colpito, né, como se diz em italiano, me impressionou bastante, porque, de um ponto de vista europeu, quando se fala hoje da Europa, do destino da Europa, da ideia da Europa, há sempre um tom quase que apologético, há quase que um tom defensivo. Eu vou falar de uma perspectiva completamente diferente, né? De uma perspectiva de um brasileiro, de um latino-americano, que olha para a Europa, ao contrário, como uma grande esperança da humanidade, né? Sem desconhecer todos os problemas e desafios que a Europa enfrenta, eu devo dizer que, pessoalmente, considero que a construção europeia é o acontecimento histórico mais importante do século XX, ao lado de tanta destruição, de guerras, de atrocidades. O que fica do século XX como um acontecimento portador de futuro é a construção europeia. Nada se compara a isso em todo o século XX. E eu creio que essa verdade permanece mesmo hoje. Hoje, olhando a Europa, situada de um lado entre os Estados Unidos de Trump e de outro lado a China, que emerge, é para nós a única razão de crer no futuro. Porque quando o professor fala nos valores ocidentais, é preciso lembrar que hoje eles estão sob assalto, sob crítica, num dos países que até agora era o defensor maior desses valores em matéria internacional, que é os Estados Unidos, né? Nós vemos hoje, agora mesmo, há dias atrás, o abandono do Acordo de Paris de combate ao clima, né? As atitudes em relação aos imigrantes, a ideia do muro na fronteira com o México, né? Nós estamos assistindo a uma evolução que nós sabemos que não é a maioria dos americanos que apoiam, mas é ainda assim um movimento muito forte, né, que chegou ao poder e que não se resume apenas ao Trump. O Trump não é um ponto fora da curva, né? Atrás dele há um movimento, há o Partido Republicano, havia o Tea Party. Antes dele, antes de Obama, houve um governo que invadiu o Iraque, que legalizou a tortura, que criou Guantánamo, a prisão de Abu Ghraib, né? Que criou a tese do ataque preventivo, do preemptive attack. Então, não se pode simplesmente dizer que esse episódio do Trump é um acidente. Em 4 anos ele desaparece e volta-se aos bons tempos em que os Estados Unidos encarnavam o melhor do Ocidente. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Por outro lado, se nós abstrairmos dos Estados Unidos, nós vemos do outro lado a ascensão aparentemente irreversível do poderio chinês, né? Que nesse momento
até de uma maneira irônica, assume a defesa, por exemplo, de uma economia liberal, né? do liberalismo comercial, pelo menos em palavras, assume a defesa de uma luta contra o aquecimento global. E nós nos perguntamos o que seria um sistema internacional em que a potência predominante, a potência mais dinâmica, fosse um país como a China, que até que ponto a China realmente comparte com sinceridade aquilo que o professor Confrancesco chamou os valores universalistas. E se não são esses valores, o que ela representa? Num resumo que ele havia encaminhado antes à palestra, ele começava a análise histórica da ideia da Europa, já indo buscar nos gregos, em Aristóteles e outros pensadores gregos, a ideia de que se opunha o contraste entre a Ásia, que representava o espírito do despotismo, né? E a Europa, que era a ideia da liberdade, né? Nós, hoje em dia, assistimos a uma grande ascensão da Ásia. Muitos até acham, eu espero que seja prematura essa profecia, que o eixo da história se desloca em direção ao Pacífico, né? Mas que valores serão esses valores asiáticos? Serão valores de liberdade? Nós estamos vendo que, pelo menos na China, até hoje, se frustrou a esperança que, com a prosperidade econômica, a China se tornasse mais amante da liberdade, mais amante do pluralismo, né? Até hoje, nós não vimos que isso tivesse acontecido. Então, entre Trump e a China, para nós, a União Europeia é a melhor esperança. Qual é a outra? Qual seria a alternativa? Nós vemos aqui no nosso continente o estado em que nos encontramos, né? Então, eu diria que, desse ponto de vista, a Europa preserva, ela conserva todo o seu valor de promessa, né? Daquilo que um escritor francês, que eu já não lembro mais quem foi, chamava de um mito criativo, um mito criador. A Europa seria talvez um mito à unidade, mas um mito que levava a um dinamismo histórico, né? Agora, eu gostaria justamente de perguntar ao professor como é que ele reage a esse fenômeno de um sistema internacional em que, de um lado, os Estados Unidos cada vez se retiram mais daquele princípio básico, ele citou o presidente Wilson, né, de um mundo baseado em regras, em normas, isso que os anglo-saxões costumam chamar a rule-based system, né? Quer dizer, um sistema baseado em regras, obviamente adotadas depois de negociação, de uma certa participação, não digo igualitária, mas com um grau de liberdade maior ou menor. Ora, os Estados Unidos se retiram cada vez mais disso. Agora mesmo, não precisa muito, há 6, 7 dias atrás, 2 assessores principais do presidente Trump, o general Mark Marshall, que é o assessor de segurança nacional da Casa Branca, e Mark Marshall ele chama. Mark Marshall ele chama. E o Gary Cohn, que é o assessor econômico, publicaram um artigo no Wall Street Journal, em que eles dizem claramente o seguinte, que o presidente Trump partiu nessa viagem à Europa convencido de que não existe uma global community, não existe uma comunidade global. O que existe é um cenário internacional em que os estados, as empresas e outros atores, todos competem para ganhar vantagens. Isto é,
o mundo hobbesiano, né? É uma descrição do mundo que Hobbes descrevia no Leviatã, né? Então, é essa filosofia oficial da atual administração americana. Veja a distância que isso está do que representa a União Europeia nesse momento, né? Eu gostaria também de acrescentar é interessante trazer à baila a questão da América, porque o professor Cofrancesco, no texto dele que eu li, comparava muito a Europa com a Ásia, né? Quer dizer, para caracterizar a Europa por distinção em relação à Ásia, que era desde a época dos persas a região do despotismo, né? Mas havia uma outra comparação que era com a América. O professor Cofrancesco lembrou Tocqueville, né? E Tocqueville, mais ou menos na mesma época em que Mazzini escreveu o seu livro em que o que ele foi encontrar nos Estados Unidos era o que ele chamava a igualdade de condições, né? Que a liberdade convivia com a liberdade, com a igualdade de condições. E o problema que ele se colocava, e que eu acho que nós todos nos colocamos, é como fazer conciliar igualdade com liberdade, né? De que maneira se pode ter um sistema democrático, liberal, sem um mínimo de igualdade de condições, né? Esse problema, me parece que é um dos fundamentos do debate. O professor Cofrancesco privilegiou a questão da identidade cultural, da cultura. Mas um dos outros aspectos desse debate é o fato de que os sistemas atuais, e não só a Europa, eles se revelaram incapazes de lidar com a crescente desigualdade de condições, incluindo aí o desemprego, e se revelaram também incapazes de lidar com esse problema do aquecimento global, da destruição do planeta. A União Europeia, nas duas questões, tem uma atitude com a qual nós, na América Latina, simpatizamos mais, temos mais afinidade, porque a União Europeia ainda defende, ainda mantém o estado do bem-estar social, que é um esforço, né, de evitar que a desigualdade escape ao controle, né? E a União Europeia tem um compromisso firme, né, com o combate ao aquecimento global. Então, estão aí duas grandes qualidades da União Europeia. Na primeira luta, que é essa da luta contra a desigualdade, aí é que se concentra, talvez, a grande contradição. Porque o que põe à prova a União Europeia, como o que põe à prova a democracia atual, é basicamente o problema das desigualdades sociais do regime econômico que nós temos. Digamos, em outras palavras, aquilo que o Habermas chama as questões de distribuição, de redistribuição. Habermas achava, eu concordo com o professor, que ele às vezes paira numa estratosfera, mas ele tem coisas interessantes, como ele diz, por exemplo, quando ele dizia, citando um outro autor alemão, Hofer, né, que o grande desafio era transpor para o plano pós-nacional aquilo que era o atributo mais importante do Estado Nacional, isto é, de ser a instância suprema, a liga social mais alta que torna tolerável o sacrifício da redistribuição. Por exemplo, o sacrifício entre o norte e o sul da Itália, ou aqui mesmo, entre o sul e o norte do Brasil, né? Em outras palavras, até hoje, o espaço da solidariedade só tem sido efetivamente praticado dentro do Estado-nação. E a União Europeia procurou
transplantá-lo a uma instância pós-nacional. Por exemplo, a União Europeia ajudou os países do Sul, Portugal, Espanha, mesmo a Itália, a Grécia, no início, deu créditos a ele. Os americanos, por exemplo, nas negociações de livre comércio do NAFTA, sempre recusaram terminantemente qualquer tipo de ajuda financeira e até mesmo, como os mexicanos queriam, a criação de um banco para financiar a infraestrutura. Nunca houve, no projeto americano, a possibilidade dessa solidariedade. No projeto europeu, embora imperfeito, houve esse conteúdo da busca de um financiamento para tentar amenizar as desigualdades. É verdade que isso naufragou muito ultimamente, primeiro com a política da austeridade a todo custo, né, sem que se vejam resultados, e o caso da Grécia, né? O Habermas mesmo mencionou em 2015 que aquela noite em que o Tsipras foi obrigado a aceitar a imposição do ministro da Economia da Alemanha, que a Alemanha estava jogando fora 50 anos de esforço para construir uma outra imagem, né, ao ter imposto aquele tipo de solução, que é uma solução falsa. A Grécia continua outra vez sem poder pagar a dívida, né? O próprio Fundo Monetário diz que a dívida é impagável, como era impagável a dívida da América Latina. Então, o que eu queria dizer com isso é que, além do problema da identidade cultural, existe um problema concreto. Eu sei que o professor tem razão quando ele diz que não são apenas os interesses ou os direitos que vão construir uma unidade. Mas é claro que, se dentro dessa grande construção não houver um mínimo de solidariedade com aqueles que estão passando por maiores dificuldades, não deixa de existir um fundamento básico, né, para a criação de uma cidadania comum. Eu só gostaria de terminar dizendo que, para nós, na América Latina, a União Europeia sempre representou uma inspiração. Nos anos 50, quando o Tratado de Roma foi assinado, em 57, esse acontecimento teve um impacto enorme em toda a América Latina e foi o que inspirou diretamente o primeiro ensaio de integração latino-americana, que foi o Tratado de Montevidéu, de 1960, com a criação da ALAUC, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, né? Também se seguiu esse caminho comercial, mas atrás disso havia também, e há até hoje, a ideia de que os latino-americanos têm uma identidade à parte, porque a nossa situação é diferente da Europa, né? A originalidade da Europa é que a Europa tem uma certa unidade cultural, apesar de que, como o professor Cofrancesco muito bem disse, o excesso de diversidade pode criar uma heterogeneidade muito grande que põe à prova o mínimo de base comum, né? Com a ampliação da Europa, é claro que é mais difícil, né, incluir nesse patrimônio comum que era da Europa Ocidental, de Carlos Magno, etc., incluir a Bulgária, a Romênia, os países bálticos, né? Evidentemente há alguma coisa em comum, mas o grau de diversidade se amplia muito, né? Mas a Europa tem, pelo menos, essa unidade básica. Todo mundo sabe em que pensar quando se fala em Europa. Em Ásia, não. A Ásia não tem uma identidade. A Ásia do Leste é completamente diferente da Ásia do Sul, né? A África tampouco tem essa identidade, né? Até mesmo por diferenças muito grandes, né? A África do Norte. Então. A América nunca foi uma unidade, porque, no nosso caso, nós
compartilhamos esse espaço com um colosso, que é os Estados Unidos, né, que, obviamente, sempre se considerou um país excepcional, né, um país que não tinha muito a ver com os outros, né. Então, o que nós podemos considerar de unidade é a unidade sobre a cultura ibérica, espanhola e portuguesa, porque o Caribe é muito diferente, né? Muito diferente, inclusive nas instituições políticas herdadas dos ingleses, o Caribe anglófono, né? Então, nós buscamos essa identidade através da comum herança latino-americana ou ibero-americana, que serviu de base para essa construção. Nós estamos muito mais atrasados que a Europa, né? Não temos nem sequer os elementos básicos de uma administração, de um poder executivo. Mas eu suscitei o tema apenas para mostrar que a Europa vista de outros continentes ainda é uma promessa. Ainda é uma promessa e que, para nós, seria uma tragédia de proporções históricas se a Europa naufragasse entre Trump e os chineses. Muito obrigado.